Então, boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ver. Estamos a fazer esta entrevista relâmpago em nome desta situação que se está a passar em Portugal com a Monkeypox. Já várias pessoas podem ter ouvido falar deste vírus que está a surgir agora e que tem tido um número bastante expressivo de infecções. E esta sessão é para esclarecermos um bocadinho sobre os mitos, sobre a prevenção, sobre o que é esta doença. Está aqui também comigo o Alain Barbosa, que faz parte do coletivo da Queer Tropical, é um coletivo que também já participou na organização da Marcha, e a Marcha do Olho do Porto também sente que tem alguma, não direi obrigação, mas alguma responsabilidade para alertar a nossa comunidade e percebermos o que é que podemos fazer para combater este surto que está a acontecer aqui um pouco por todo o país. Os números, pelo que temos visto, têm sido mais concentrados na zona de centro do país, na zona de Lisboa, mas os números também estão a aumentar na zona do Porto, de acordo com as informações que temos, por isso é importante estarmos todas e todos atentos àquilo que se está a passar, para estarmos esclarecidos e termos uma saúde melhor. Temos connosco aqui a doutora Margarida Tavares, que é diretora do Programa Nacional para as infecções sexualmente transmissíveis e VIH, por isso muito obrigado por ter vindo, e também é porta-voz do grupo de resposta ao surto Monkeypox. Por isso será a pessoa mais indicada para nos dar algumas respostas elucidativas e como nos podemos proteger e como podemos também ser uma comunidade mais segura, não só a nossa comunidade, mas toda a gente neste país. Boa tarde, obrigado por estar aqui. Não sei se quer fazer, não sei se disse tudo direitinho, se quer fazer aqui alguma correção àquilo que eu acabei de dizer e depois podemos passar às perguntas. Obrigado pela disponibilidade do tempo, é muito importante que pessoas de ciência estejam aqui a partilhar esta informação connosco. Muito obrigado. Muito obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui convosco, espero de facto conseguir transmitir-vos alguns conhecimentos e algumas informações úteis para que todos nós nos possamos proteger melhor enquanto indivíduos e enquanto sociedade, e por isso é mesmo um tempo que eu considero muito, muito bem gasto estar aqui convosco hoje. Muito obrigada. Bem. Então vamos já à primeira pergunta, que é muito simples, que é o que é a Monkeypox, não é? Definir o que é este vírus. Exatamente, é um velho conhecido vírus, que é um vírus do tipo ADN. Isto tem alguma importância, porque os vírus do tipo ADN não são dados a tantas mutações como os vírus de ARN, como nós conhecemos agora muitas coisas sobre a Covid-19. Portanto, é um vírus ADN que foi identificado em 1958 numa colónia de macacos de experiência, e por isso daí veio o nome Monkeypox, mas de facto os macacos não são o seu reservatório, provavelmente o seu reservatório são roedores que têm vivido, pelo menos até agora, em África Central e Ocidental. A primeira infecção humana foi identificada em 1970 na República Democrática do Congo, e desde então houve muitos casos, quer casos, na sua grande maioria inicialmente, que eram transmitidos de animais ao homem, aos seres humanos, mas também já na África Central e Ocidental, que nós designamos da região endémica, pelo menos ela é endémica provavelmente para o reservatório deste vírus, o reservatório animal, onde ele vive sem manifestar doença nesses animais. Provavelmente também aí estamos a assistir já a uma quantidade crescente de infecções e de transmissão também entre humanos. Portanto, é uma infecção originariamente animal, mas que se transmite do animal ao ser humano, mas também entre seres humanos é cada vez mais frequente a transmissão, e provavelmente ela nota-se cada vez mais, os números são cada vez mais expressivos, nomeadamente na África Central e Ocidental, porque cada vez menos as pessoas foram vacinadas para a varíola, e a vacina da varíola conferia uma proteção cruzada contra a Monkeypox. Portanto, daí nós estarmos a assistir a este surgimento de novo fora dos países onde ela era mais frequentemente transmitida em contexto da transmissão do animal ao ser humano.
Muito bem, e já que falou dessa questão da transmissão, nós gostaríamos de focar um bocadinho também nessa pergunta, porque fala-se muito sobre a transmissão de via sexual, mas é possível, olha, é possível ela ser transmitida de outra forma, por exemplo, é possível apanhar no metro? Como é que, né, as pessoas perguntam-se sobre esta, qual é a forma da transmissão? Exatamente. Por analogia, lá está, com a varíola que nós conhecíamos muito bem e que assolou a humanidade, que é uma doença humana, é um vírus da mesma família, mas é um vírus humano, que assolou a humanidade até ter sido declarada extinta em 1980, por analogia, a varíola era muito facilmente transmissível por contacto com as lesões, pele a pele, pele a mucosa, ou mucosa a mucosa, porque as lesões podem ser da pele ou das mucosas, e quando nós falamos das mucosas, falamos da mucosa oral, da mucosa ocular, da mucosa nasal, da mucosa genital, da mucosa anal. São as principais mucosas, são barreiras mucosas e que normalmente não conferem uma proteção tão eficaz contra algumas infecções como a pele. A pele intacta é mais eficaz na proteção para as infecções. Portanto, nós sabíamos que por contacto com lesões era fácil adquirir a varíola, mas também era fácil adquiri-la por via respiratória, gotículas grandes que nós podemos contactar uns com os outros. No caso da monkeypox, há muitas coisas que permanecem menos bem esclarecidas, mas sabemos que a forma principal e clássica de transmissão é por contacto e que a transmissão por via aérea, por esta tal forma de transmissão respiratória, é muito menos eficaz do que na varíola e, portanto, pressupõe que exista um contacto próximo, cara a cara, durante algum tempo, para que essa transmissão seja relevante. E, portanto, principal forma de transmissão, contacto. A questão da via sexual é que há aqui uma pequena nuance, porque de facto nós técnicos, nós médicos, infecciologistas, chamamos via de transmissão sexual quando os fluidos orgânicos produzidos durante o ato sexual, nomeadamente os fluidos vaginais ou o sêmen, contêm vírus em quantidade suficiente para os transmitirmos dessa forma. E isso não está provado ainda em relação à monkeypox. O que nós sabemos é que, por exemplo, há amostras de sêmen que têm sido agora analisadas já neste surto, que têm partículas de vírus, mas nós não sabemos se a quantidade e a forma como esses vírus, como essas partículas de vírus estão no sêmen, se ela é transmissível de facto ou não. Pelo menos existe em menor quantidade, parece, do que nas lesões cutâneas ou nas lesões mucosas. Portanto, até que provem em contrário, a principal via de transmissão é o contacto com as lesões. Essa é que é. E, portanto, se me pergunta assim, é possível a transmissão em transportes públicos, em situações de aglomerados de pessoas? É possível. E não deve ser excluída, e nós sabemos que existem casos em que isso já aconteceu, portanto, é possível. Agora, qual é a forma mais eficaz? De facto, o que este surto veio mostrar é que o contacto sexual, o contacto próximo, íntimo, prolongado, é contacto, não é? É uma forma muito eficaz de transmitir a infecção, muito eficaz mesmo, e que potencia muito mais a transmissão do que aquilo que nós conhecíamos historicamente. Claro, porque é um contacto prolongado, obviamente, não é? Portanto, se as lesões estiverem nesse contacto prolongado, é mais possível que isso aconteça. E pode haver lesões, pode haver pele não intacta, pode haver feridas que vão facilitar também ainda mais a transmissão. Sim. Doutora Margarida, boa tarde. Uma questão, existem possíveis sequelas dessa infecção e quais são essas sequelas? Nos casos que nós estamos a assistir, na sua grande maioria, de pessoas jovens, saudáveis, mesmo tendo em conta que a população de pessoas que vivem com o VIH é relevante, há muitas pessoas que vivem com o VIH que têm sido, como vemos em algumas séries nacionais e internacionais, há cerca de 30%, 40% de pessoas que vivem com o VIH que foram infectadas, mesmo essas pessoas, desde que controladas, têm tido infecções autolimitadas, que se resolvem por si só, que correm muito bem,
que demoram 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, até 4 semanas a caírem as crostas, porque todas as lesões têm que estar curadas, tem que haver pele nova por baixo dessas lesões e cair a crosta, de facto, e ficar pele intacta. É aí que nós consideramos a cura, e pode ir até 4 semanas. E mesmo é muito semelhante à varicela, não é? À própria varicela, o processo da varicela. É semelhante à varicela, mas tem uma diferença muito importante. Por exemplo, quando as mães nos perguntam quando é que o meu filho pode regressar à escola depois de ter varicela, nós dizemos assim: quando todas as lesões forem crostas. Nós aqui dizemos de uma maneira diferente: quando todas as crostas tiverem caído, porque nós sabemos que as crostas têm uma grande quantidade de vírus. Portanto, essa é uma questão importante. Como eu estava a dizer, na grande maioria das infecções que temos assistido, os sintomas são ligeiros, autolimitados, curam facilmente. Ou às vezes o que pode ficar são cicatrizes dessas lesões e, sobretudo, se nós tivermos, como temos assistido, algumas lesões que ulceram, que fazem úlceras importantes, que até têm uma infecção secundária por bactérias, pode aí ficar uma cicatriz mais desagradável, mas sem perigos de maior. Outras sequelas, não temos conhecimento de sequelas muito importantes, mas pode, em última análise, causar a morte. É a sequela última, e nós já vimos que, quer em África, eram reportadas muitas mortes. Este ano já tinham existido 5 mortes em África, que nós não sabemos os pormenores, e agora mesmo, ultimamente, foram observadas já, se eu não estou em erro, 5 mortes no mundo neste âmbito deste surto, 2 em Espanha, uma no Brasil, uma no Peru e uma na Índia, se não estou em erro, pelo menos. 2 delas foram no contexto de uma infecção cerebral, digamos assim, aquilo que nós designamos uma encefalite ou uma meningoencefalite, causada também pelo vírus monkeypox, e há muitos vírus que podem causar encefalites, atingir o sistema nervoso central, e normalmente são sempre situações graves, seja por vírus herpes, seja por vírus monkeypox. E, portanto, essa, obviamente, pode ser não só a morte, mas até sequelas que possam ficar de uma infecção tão grave como essa. Já tivemos casos em que existem, por exemplo, complicações cardíacas, e nada nos diz que não podem ficar complicações e alguma disfunção cardíaca na sequência de uma destas infecções, ou até mesmo disfunções respiratórias, etc. Mas ainda não sabemos muito sobre isso, mas de uma forma geral as infecções, em 99% das situações, são autolimitadas e resolvem-se sem sequelas de maior. Muito bem. Eu tinha aqui uma pergunta, mas que já me respondeu, que tinha a ver com o tempo da pessoa saber que está curada, portanto já nos falou sobre isso. Mas o que é que sabe, por exemplo, sobre um eventual período de imunidade após a infecção? Podemos apanhar várias vezes monkeypox, é como a varicela que só apanhamos uma vez e depois nunca mais? Como é que funciona essa questão de imunidade? Exatamente, é uma pergunta muitíssimo importante e que todos os pacientes nos colocam na consulta e para a qual nós ainda não temos uma resposta suficientemente informada. Aquilo que nós sabíamos, mais uma vez indo buscar o exemplo da varíola, é que a varíola era tida como uma infecção que confere imunidade natural duradoura para a vida, do género da varicela, do género do sarampo. E provavelmente o mesmo se passará relativamente ao monkeypox, ao vírus monkeypox. Sabe-se algumas coisas de um surto que existiu em 2003 nos Estados Unidos, um surto fora dos países africanos, em que foi razoavelmente estudada essa questão e de facto verificou-se que quer a vacina da varíola, as pessoas que tinham sido vacinadas durante a infância para a varíola tinham proteção, foram encontradas pessoas que não sabiam que tinham sido infectadas e que tinham anticorpos, e é de prever de facto que confira uma imunidade, pelo menos a um curto, médio prazo, uma boa imunidade para a infecção, mas ainda falta muito para termos certeza de quanto é que ela dura. Muita informação vai ser produzida seguramente agora, e é lamentável que durante mais de 40 anos
que esta infecção existiu em África, não tenha havido investigação, quer para benefício dos povos locais, quer para benefício de todo o mundo, e que não tenha havido a investigação suficiente nessa região. Claro. Doutora, uma pessoa quando ela identifica, né, ou ela tem contato com um caso confirmado, seja ou por autopercepção, né, ou por saber que teve contato íntimo com um caso confirmado, o que essa pessoa deve fazer nessas situações? Exatamente. Isso é uma pergunta também super importante. A principal coisa que essa pessoa deve fazer é estar atento ao seu corpo, estar atento aos seus sinais e sintomas. E nós sabemos que se alguém teve um contacto com uma pessoa que tem monkeypox confirmada ou suspeita, ou até que teve múltiplos contactos sexuais com pessoas novas que não conhecia, ou até mesmo pessoas anónimas, essa pessoa deve estar, neste momento, no momento que nós estamos a viver no nosso país e no mundo, essa pessoa deve estar particularmente atenta aos seus sintomas. Normalmente podem existir sintomas ainda antes, sintomas gerais, ainda antes do surgimento das lesões cutâneas ou das lesões mucosas, que eu convido toda a gente a ir à internet e procurar, porque já há imensas fotografias que mostram, e elas são muito características, de facto, são lesões que fazem um umbiguinho no meio, delas umbilicam, são uma vesícula que umbilica, e essa é muito característica, mas qualquer lesão que surja na região genital, na região onde possa ter tido contacto, na região da cavidade oral, porque as pessoas beijam-se e contactam umas com as outras também através da sua boca ou no resto do seu corpo, e se surgir algum sintoma geral, como febre, mal-estar geral, mialgias, dores no corpo, aumento dos gânglios linfáticos, quer nas axilas, no pescoço, na região inguinal, e se surgir alguma lesão cutânea, devem procurar cuidados médicos, de imediato devem procurar, e antes de mais, enquanto procuram, abster-se de qualquer contacto com pessoas próximas e, sobretudo, também digo aqui que devem proteger os outros desse contacto, nomeadamente crianças, grávidas ou pessoas doentes, particularmente devem protegê-las desse contacto e, portanto, ou ligar para a linha SNS 24, e eles têm muitas já informações para que podem partilhar com o utente que contacta, ou então, se na presença de algum destes sintomas que eu disse, e adicionalmente, sobretudo se tiver tido um contacto de risco ou práticas que nós sabemos que neste momento colocam as pessoas em maior risco, devem de facto recorrer a um serviço de urgência de um hospital público, que serão seguramente atendidos independentemente daquilo que possam ser em termos de nacionalidade, do local onde estão, da geografia onde vivem, da residência. Portanto, o que importa é que perante esta suspeita, esta autossuspeita, se coloquem perante a avaliação dos cuidados de saúde, isso é muito importante. Então, vamos passar aqui a outra questão mais específica até de interesse, da própria comunidade LGBT. Eu vou ler aqui também, tem aqui a cábula, mas aqui a informação que temos é que desde que se registaram os primeiros casos de monkeypox em Portugal, que vimos surgir comentários cientificamente infundados, estigmatizantes e até muitos deles homofóbicos. É importante criar um discurso que não seja estigmatizante, mas ao mesmo tempo que se conheça e que não invisibilize o grupo de homens que fazem sexo com homens, que é efetivamente um grupo vulnerável e afetado. O que é que a DGS fez, ou o que é que pretende fazer para combater este tipo de narrativa? Como é que se pode melhorar, não é, este discurso também, para não criar estes problemas? Nós tivemos essa preocupação desde o primeiro minuto, e quando digo primeiro minuto, digo mesmo primeiro minuto. Quando nós sabíamos que estava a acontecer qualquer coisa, eu vi que tinha um post de uma rede de vigilância europeia sobre lesões atípicas em homens que tinham sexo com homens, e logo a seguir que nós tínhamos colocado essa informação nessa rede, porque não sabíamos o que estava a acontecer, não é? Alguém do Laboratório de Referência Nacional,
e logo depois as autoridades de saúde inglesas contactaram a DGS a dizer que tinham situações idênticas também em homens que se auto-identificavam como homossexuais, gay, bissexuais ou outros homens que tinham sexo com homens. Era exatamente esta forma como eles designaram, e nós sabíamos também que todos os nossos primeiros casos, os primeiros 5 casos confirmados e depois mais 20 casos suspeitos que nós já tínhamos logo no primeiro dia, eram todos também em pessoas que se auto-identificavam como sendo homens, tinham sexo com homens. Portanto, essa foi uma preocupação imediata, e nós temos excelentes relações com a comunidade, temos com líderes comunitários, com parceiros, e portanto a primeira coisa que eu fiz antes da nossa primeira conferência de imprensa foi reunir-me com algumas das pessoas da comunidade e discutir isto abertamente, os riscos de o assumir, de não assumir, de falar, de não falar, de como falar. Portanto, essa é uma preocupação que nos tem perseguido sempre. E precisamente ao longo dessas múltiplas reuniões e conversas que nós temos tido convosco, nos mais variados formatos, momentos, optamos sempre em conjunto convosco em dizer a verdade, em dizer, porque não era justo também esconder essa realidade, porque ela existe, e nós queremos que as pessoas da comunidade estejam alerta e se protejam, mas também obviamente que sabíamos que isso traz riscos de estigmatização e do apontar do dedo, não é? De culpabilização. Quase se tornam essas pessoas quase como pessoas de risco, e não é isso, por saber que os comportamentos é que são de risco, não é? E julgamentos morais e tudo isso. Portanto, como melhorar? Nós temos tentado sempre trabalhar com as populações mais afetadas, isso é uma das formas, inclusivamente mesmo muitas das mensagens que nós temos feito, trabalhos que nós temos feito, tem sido em conjunto convosco. A imagem que foi tão divulgada dos pepinos com as borbulhas, que foi uma imagem de facto que o GAT concebeu para esta campanha, foi em conjunto connosco, e penso que foi muito bem aceito, quer em Portugal, quer por outras comunidades de outros países que nos têm pedido também a utilização dessa mesma imagem, porque ela, sem ser agressiva, ela mostra-nos e alerta-nos para aquilo que nós queremos alertar, e portanto queremos continuar a trabalhar de forma participada de facto e ouvir as vossas recomendações, as vossas opiniões, e sobretudo dizer a verdade, dizê-la de uma forma correta, com um conteúdo e uma linguagem correta, não depreciativa, não discriminatória. É a única forma de nós enfrentarmos esta dificuldade e de sermos fiéis também à verdade e aos princípios, de termos que nos proteger todos uns aos outros. Portanto, não é fácil, é um desafio constante. E sobretudo para alguém como eu, que tem sido o porta-voz da DGS para esta questão, e que tenho falado em múltiplas circunstâncias com muitos jornalistas que nos põem um microfone à frente e nos fazem perguntas incómodas e difíceis. Tem sido difícil, nem sempre terei dito as coisas da forma mais correta, mas para mim é fácil falar sobre algo que não é, eu não o faço de forma, eu faço de forma espontânea, porque de facto sei que qualquer pessoa pode ser afetada. Não é um vírus que até agora eu não tenho nenhuma informação que este vírus tenha uma predileção especial ou uma forma especial de se transmitir entre homens que têm sexo com homens. Foi um acaso, foi uma forma em que o vírus encontrou de maior suscetibilidade de entrar, entrou de facto numa rede de contactos múltiplos que ocorreram em locais onde houve um grande ajuntamento de pessoas, em que houve contactos de múltiplas pessoas em múltiplos momentos,
e isso fez com que esta dispersão por vários países europeus acontecesse. Portanto, foi aqui aquilo que nós chamamos de dizer fenómenos de super spreading, de super difusão, mas que eu saiba não existe nenhuma predileção e, portanto, neste momento é uma população afetada, mas qualquer população pode ser afetada e vamos começar, infelizmente, a assistir a isso cada vez mais, à medida que a infecção se vai disseminando pela população, e eu espero que, por um lado, eu esperaria que ela continuasse confinada a esta comunidade de homens que têm sexo com homens, o mais possível, e que cada vez mais nós, em conjunto convosco, conseguíssemos implementar estratégias de proteção e de mitigação do risco para que conseguíssemos cada vez mais reduzir a transmissão até eventualmente extinguir esta infecção. Parece-me que neste momento será um objetivo não alcançável a curto prazo e que precisaremos de algo que vamos falar a seguir, que é da vacinação, e de uma vacinação mais alargada, provavelmente, para conseguirmos responder a este desafio. E há correntes que dizem estigmatizar é não dar a vacina e não dar o tratamento a quem precisa dele, mas de facto neste momento nós ainda não estamos a conseguir alargar essa estratégia de vacinação como nós gostaríamos, a pessoas que estão em risco, mas que ainda não tiveram esse contacto, porque ainda não temos vacinas em quantidade suficiente e esperemos que de facto venhamos a ter a muito breve prazo, portanto... Sim, em relação, já que saltou aí para a vacinação, que isso também era uma pergunta que nós tínhamos aqui, que são sobre estas perspectivas, não é, também do futuras da vacinação, e também já tínhamos essa informação de que o número de vacinas em Portugal neste momento é reduzido, lembro que me falou em cerca de 2.000 e tal vacinas, ou uma coisa assim, nem sei se esses números são corretos, e que neste momento estão a ser administradas, portanto, às pessoas que tiveram contactos ou com uma espécie de profilaxia, não é, de pessoas que tiveram contactos. Há uma estratégia de torná-la mais abrangente, de mais fácil acesso? Sim, neste momento já está a ser equacionada. Nós, aliás, desde o início, que equacionamos essas várias formas possíveis de aplicação da vacina. É uma vacina que nós conhecemos e que foi desenvolvida a partir da vacina da varíola. Portanto, é uma vacina que eu tomei, uma geração anterior dessa vacina, eu tomei, e as pessoas que nasceram até a meados dos anos 70 tomaram uma vacina da varíola, contra a varíola. Esta vacina é uma terceira geração dessa vacina, ou seja, é mais desenvolvida, tem menos efeitos laterais, é mais segura, mas nós não sabemos exatamente qual é a eficácia dela contra o vírus monkeypox. Sabemos que ela é provavelmente bastante eficaz para a varíola e provavelmente também será para a monkeypox, porque são todos vírus muito parecidos, mas não temos essa confirmação científica, não existem ensaios em grande escala em humanos. Perante essas incertezas e perante os escassos números que existiam no início deste surto em Portugal, nós decidimos dar a vacina às pessoas que já tinham tido contacto, porque ela é eficaz se dada sobretudo nos primeiros 4 dias após a exposição. No entanto, à medida que o surto tem crescido, que a epidemia tem crescido no mundo, as autoridades europeias e as autoridades da Organização Mundial de Saúde estão a recomendar que essa vacina seja dada preventivamente, ou seja, a pessoas que se colocam, que estão num patamar de risco superior, e aqui como patamar de risco superior eu poderia definir eventualmente 2 categorias, nomeadamente as pessoas que têm sexo com múltiplos parceiros ou parceiras sexuais e que têm contactos com novos parceiros ou parceiros em anonimato, e portanto essas pessoas poderão ser candidatas à vacina, e também os profissionais de saúde que lidam com os doentes monkeypox poderão ter também, sim, desde sempre foi considerada que poderão estar num risco acrescido e portanto também poderão ter indicação para essa vacinação preventiva. E de facto nós já estamos a fazer essa revisão das normas portuguesas, temos poucas vacinas, temos 2.700 vacinas, o que permite vacinar completamente, porque devemos dar 2 doses da vacina com 28 dias de intervalo a cada pessoa para ela estar de facto imune,
e, portanto, isso permite vacinar pouco mais do que 1000 pessoas, é muito pouco. Mas estamos também já a tentar, quer a nível da União Europeia, com protocolos de aquisição conjunta que a União Europeia está a pôr em marcha e já pôs, aliás, estas que nós temos foram oferecidas dessa forma pela União Europeia, que adquiriu e depois ofereceu pelos vários países, e agora estamos a tentar obter mais vacinas, aliás, desde o início que logo se começou a tentar obter mais vacinas e que se produzam mais vacinas, para que possamos de facto alargar para uma estratégia preventiva, ou seja, pré-exposição. Muito e, bem. portanto, esperamos que a breve prazo assim seja. E para além da questão da vacinação, também tem a questão da testagem, né? Uma das questões que a gente recebeu aqui é em relação justamente aos centros de testagem, né? Se existe alguma perspectiva de expansão de formas de testagem, centros de testagem rápida, anônima e gratuita, principalmente para os grupos mais vulneráveis e fora de Lisboa, né, nesse momento. Uhum. Essa é uma pergunta, para já, com uma resposta menos boa do que eventualmente poderíamos desejar. E há algumas razões para isso. Primeiro, neste momento, nós estamos a diagnosticar a infecção, ainda não estamos a rastrear. A diferença é que quando nós estamos a diagnosticar, nós estamos já perante uma pessoa que tem algum sinal ou sintoma. Teve contacto, eventualmente, e tem algum sinal, algum sintoma em específico, como seja febre, por exemplo, e nós podemos tentar fazer algumas colheitas na orofaringe, na região anal, por exemplo, anorretal, uretral, para tentarmos obter amostras onde possamos identificar o vírus. Mas esta forma ainda é apenas para pessoas que têm algum sintoma. Ainda não está totalmente provado que pessoas que estejam tido já exposição e que ainda não exibem nenhum sintoma ou sinal, seja producente fazer rastreio, fazer testes. Como, por exemplo, acontece com o VIH ou assim, outras Exatamente, DSTs, que as pessoas podem dirigir até algumas associações, ao CAD, à Abraço, não é? Portanto, exatamente. não há acesso a uma testagem direta, não é? Para a pessoa, só quando ela já está com sintomas é que pode recorrer a essa testagem, é essa a questão, não é? Exatamente, é isso mesmo. Por outro lado, ainda não existem testes rápidos que nós possamos utilizar fora de laboratórios especializados que fazem estas técnicas de PCR, de testes PCR. Eles vão surgir muito rapidamente e nós sabemos que há muitos testes que são a ser neste momento avaliados, testes rápidos, baratos, acessíveis, e, portanto, a breve prazo nós poderemos ter mais capacidade diagnóstica, mas, mesmo assim, há centros, por exemplo, o Checkpoint LX, a consulta de ISTs dos Capuchos, da Lapa, ou noutros locais, outras consultas de PrEP, por exemplo, em que há uma acessibilidade fácil ou pelo menos razoável em que as pessoas podem recorrer quando têm essa suspeita. Os serviços de urgência também estão todos eles preparados para poderem fazer esse teste. Eu compreendo que por vezes não é muito confortável ir a um serviço de urgência. É moroso, é difícil, enfrenta-se barreiras, enfrenta-se estigma por vezes, e aí é um trabalho que nós temos que fazer, sem dúvida, mas pelo menos nos grandes centros, eu penso que todos os serviços de urgência estão preparados para acolher da melhor forma as pessoas que possam ter essa suspeita e para fazer o teste de forma célere e gratuita. Muito obrigado. Queria só, não sei se Alan, se queres perguntar, fazer uma pergunta mais específica no caso de pessoas migrantes, no acesso. Acabamos por falar um pouco dessa questão, né? A pessoa, então, imigrante, muitas vezes recém-chegada a Portugal, em alguns casos, sem ter acesso ainda ao sistema, ao Serviço Nacional de Saúde, né? O SNS.
Nesses casos dessas pessoas, o que elas podem fazer caso elas identifiquem sintomas? Que orientações a gente pode passar, então, para essas pessoas que muitas vezes não estão inscritas em centros de saúde? Exatamente. Essa é uma pergunta importante. Primeiro, qualquer pessoa no território português pode ligar para o SNS 24, qualquer pessoa, nacional, estrangeira, migrante, legal, ilegal, não há aqui nenhuma restrição, qualquer uma dessas pessoas pode e deve, na presença de dúvidas, ligar para o serviço, uma linha telefónica, o SNS 24, e aí, obviamente, obter esse tipo de orientação, dependendo do local do país onde essa pessoa está, ser orientada para um serviço mais próximo que possa responder a fazer essa avaliação. Qualquer pessoa que esteja, que tenha vindo recentemente para Portugal, mas que pretenda estar durante algum tempo em Portugal, que pretenda estabelecer-se em Portugal, pode adquirir o número nacional do utente, o número do SNS, com alguma facilidade, desde que tenha um local de residência fixa e que junto da sua junta de freguesia obter uma confirmação, uma declaração de que reside nessa freguesia e com essa declaração dirigir-se ao centro de saúde mais próximo, na sua área de residência, e pedir, de facto, para iniciar o seu processo de inclusão no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, e a obtenção desse número de utente. E, portanto, isso pode ser um processo bastante rápido, mas mesmo que esse número não exista, é prioritário recorrer a um serviço de urgência, e qualquer serviço de urgência pode fazer esse atendimento, e não há a questão de cobrar, mesmo que alguns serviços de urgência digam que vão cobrar, é uma questão para resolver a posteriori. E depois podem pedir auxílio, podem perguntar, enviar-nos e-mails, e nós tentaremos resolver essa questão se em algum local pedir, público, claro, algum local do SNS, se disserem, o teste vai custar dinheiro. Ok, façam o teste, depois discutam connosco essa questão, porque conseguiremos seguramente resolvê-la, porque nós temos cuidados de saúde gratuitos para todos aqueles que estão a residir em Portugal. E, portanto, não deixem de fazer o teste se vos for dito vai custar dinheiro o teste. Não, se for importante e se o médico achar que tem indicação para fazer o teste de monkeypox, façam-no e depois discutam connosco a questão ou com esse serviço de saúde, a necessidade do seu pagamento. Está bem? Bom, da nossa parte é tudo. Muito obrigado, a doutora Margarida, por ter estado aqui este tempo connosco. Penso que foi uma conversa bastante esclarecedora para quem nos está a assistir. Pedimos também a quem assiste que partilhe muito esta mensagem, porque a melhor informação científica é sempre amiga também é amiga da informação, não é? Ou da boa informação, da prevenção. Por isso, da nossa parte é tudo. Obrigado por terem estado a assistir e um especial agradecimento também aqui à doutora Margarida por ter disponibilizado esta atenção. Não sei se quer dizer alguma coisa, algum conselho que nos queira deixar. Quero agradecer-vos, agradecer esta oportunidade de estar convosco e potencialmente estar com tantos de vós e pedir-vos que vos protejam. Por favor, protejam-se, protejam a vossa saúde, protejam a saúde uns dos outros, porque isso é mesmo muito importante, e a melhor forma de nos protegermos é sabermos sobre as coisas e atuarmos em conformidade. Às vezes não basta sabermos, porque quando nós temos a informação, por vezes não agimos em conformidade com essa informação, e portanto, aquilo que eu posso dizer é, perante alguém que pode ter, ou que vocês por qualquer motivo suspeitam que possa estar infectado pelo vírus monkeypox, por favor não arrisquem, não arrisquem. Neste momento é muito importante protegermos todos. Ok, obrigado e a quem está a seguir, até uma próxima, aqui continuaremos. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau. Até breve.